A gente está no meio de uma pandemia e muitas coisas complicadas, difíceis, complexas, caóticas estão acontecendo. Mas no meio disso, os bebês continuam nascendo. E quando a gente olha para um recém-nascido, é como se a gente tivesse uma suspensão desse caos temporariamente e pudesse vislumbrar o futuro. É quando exatamente a gente tem uma perspectiva de futuro. E justamente pelo fato dos bebês continuarem nascendo, é que a gente precisa pensar nessas famílias que estão tendo bebês. Um momento tão especial de uma família, que é a chegada de um bebê, que muitas vezes, além de toda alegria, tem um caos junto, e essa família normalmente tem um apoio de amigos, de familiares. Nesse momento eles estão privados disso porque as pessoas têm que estar em casa para se proteger. Então é muito importante que nesse momento o papel da mídia em relação a orientações e informações sobre a amamentação seja muito eficaz. E na mídia o que se encontra, a gente tem muitas informações, mas a gente tem muitas questões contraditórias. Então, hoje eu fui atender uma mãe e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque quando um fonoaudiólogo, que é o profissional, um dos profissionais que pode trabalhar com amamentação, ele precisa, quando a gente vai avaliar um bebê, a gente precisa olhar o bebê, a gente precisa olhar esse conjunto mãe-bebê, que a gente chama muitas vezes de manejo, que é a relação deles, dos dois, e olhar também para essa mãe, especificamente para essa mama. Quando a gente olha para o bebê, é importante a gente avaliar se esse bebê tem uma mamada efetiva. Muitas vezes, nos relatos, o que a gente encontra é que aquele bebê mama muito, ele mama o dia inteiro e às vezes não está ganhando peso. Ou mama muito, mas mesmo assim nunca está satisfeito. Então, muitas vezes o bebê mamar muito é um dos sinais, obviamente não é o único, mas pode ser um dos sinais de que ele não tem uma mamada efetiva. Porque se o bebê fica muito tempo na mama, pode ser que ele esteja chupetando essa mama e não mamando efetivamente. Então, quando a gente avalia essa criança, a gente precisa pensar nesse corpo, nesse global, na organização desse corpo, nessa cabeça sobre esse corpo, então nessa região cervical, na região craniana e obviamente na face e boca especificamente. Como é que essa criança suga? Como é que tá essa pega? A pega é muito particular de cada criança. Às vezes ela não tá perfeita aos nossos olhos, mas o que está acontecendo dentro da boca dela tá muito bem feito. Então ela faz um vácuo, ela suga bem e ela consegue ordenhar o leite que está dentro daquela mama. Então, se tudo isso está acontecendo com o bebê, às vezes não está acontecendo na mama, mas está acontecendo fora dela. E daí eu vou avaliar essa dupla. Na hora da mãe colocar no peito, em que posição que ela coloca, como que ela está colocando, como ela está segurando essa mama, como ela está apoiando a cabeça desse bebê, qual o contato desse bebê com a mãe. Então, isso precisa ser avaliado e orientado. E muitas vezes, como foi o caso de hoje, estava tudo bem, o bebê estava ótimo, apesar de estar lá o tempo todo a linguinha durante a mamada no peito. Então, quando o bebê estala, a gente pensa que ele está perdendo a pressão, e realmente ela estava. Essa pressão, esse vácuo que o bebê precisa fazer, intraoral, dentro da boquinha, para conseguir fazer aquela ventosa e tirar, ela não estava conseguindo. Por quê? Porque uma das mamas, a mais machucada, estava totalmente empedrada. Então, quando a mãe tem a pojadura, que é a descida do leite, nos primeiros dias, muitas vezes, essa mama fica muito engurgitada, muito cheia. E daí, o que é muito importante?
que essa mama seja cuidada, porque se a mulher tem um mamilo que não é muito proeminente, esse mamilo vai precisar ter muita elasticidade para que a bebê possa fazer uma boa pega. Porque se ele está totalmente esticado e ele não é muito proeminente, como que esse bebê vai sugar? Então, a mãe soube disso, teve acesso a essa informação, porém, ela não se deu conta de que essa mama estava totalmente empedrada. Então, mesmo tentando a ordenha com bombinha, o leite não saía. Então, foi muito importante orientar com que ela massageasse essa mama para poder soltar e daí sim fazer ordenha. E, obviamente, quando o bebê consegue pegar esse mamilo e fazer uma boa mamada, daí ela vai ser a maior aliada da mãe no esvaziamento dessa mama. Então, é muito importante que essas orientações cheguem a todas as mulheres, todas tenham acesso a isso, porque é um detalhe pequeno, mas que parecia que realmente a bebê tinha uma dificuldade na mamada. E quando a gente foi avaliar, foi visto que a bebê estava com uma sucção perfeita, uma pega perfeita, abertura de boca, tudo em ordem. Mas realmente, quando ela ia para a mama, ela se desorganizava e não mamava bem e acabava engolindo muito ar, muito além do que o necessário, tendo mais gases e sofrendo um pouco mais com cólica. Enfim, acho que essas informações são importantes e espero que possa ajudar alguém. Hoje eu fiquei com mais esperança que tudo vai dar certo.